Windows Hacking, Aula 1, Introdução. Embora o conceito de hacking em primeira impressão possa sugerir qualquer ação para a invasão não autorizada de sistemas de computadores, a definição do termo é, como veremos, muito mais abrangente. Hacking refere-se também a uma série de ações de modificações possíveis em programas de computador, com o objetivo de personalizá-los conforme a necessidade do usuário. Também temos, então, um paradoxo interessante sobre ações de personalização. Em primeira instância, podem parecer operações sem fundamento prático, apresentando aspectos atrativos apenas aos usuários domésticos que desejam aplicar ações cosméticas, como alterações visuais nos elementos gráficos de um moderno sistema operacional. Aprenderemos que esse é apenas um dos muitos recursos possíveis de serem executados em sistemas operacionais. Baseando-se no fato de que um programa de computador é um conjunto de instruções codificadas para a execução de determinada tarefa, e aqui devemos nos lembrar de incluir os sistemas operacionais, é lógico sugerir a possibilidade de alterações de seus elementos. Infelizmente para os usuários, e felizmente para as grandes empresas de software, os códigos de composição de programas comercialmente consagrados são fechados. Não é possível ao usuário a execução, de forma simples, de modificações radicais para objetivos de personalização ou mesmo para a realização de ações referentes a aspectos relativos à engenharia reversa. De qualquer forma, ainda assim é possível executar algumas modificações, popularmente conhecidas no jargão da informática como mods ou tweaks, por meio não só de técnicas elaboradas, mas também pelo simples fato de que tais programas permitem uma gama considerável de flexibilidade, apesar de apresentarem seu núcleo de programação fechado. É extremamente importante ressaltar que estamos nos referindo ao software comercial concebido e comercializado pelas grandes empresas do ramo, como a Microsoft, a Apple e outras, e não as distribuições populares de software livre. Nessa categoria de programas, os códigos abertos são constantemente modificados pelos desenvolvedores e especialistas de TI, que significa tecnologia da informação, para adaptação ou adequação de elementos de software a necessidades específicas. É o caso, por exemplo, do consagrado sistema operacional Linux. Apesar de ser apresentado a partir de algumas distribuições específicas pagas, seu núcleo de programação é completamente aberto, permitindo aos profissionais a inclusão de constantes avanços, os quais promovem uma flexibilidade provavelmente jamais alcançada em um sistema operacional anterior à sua concepção. De volta ao foco sobre mods, em programas de códigos fechados com distribuição comercial internacional e seus recursos de personalização, podemos citar a utilização de macros e linhas de código adicionais suplementares usando a linguagem Visual Basic for Applications, ou simplesmente VBA. As macros são conjuntos de instruções que podem ser adicionadas, por exemplo, aos programas do pacote de aplicativos para escritório Microsoft Office, e não é necessário nenhum conhecimento prévio por parte do usuário de qualquer instrução de programação ou de qualquer técnica avançada de engenharia de software. Tudo o que o usuário precisa fazer é acionar um comando de gravação, executar determinadas ações que gostaria que fossem autorizadas e encerrar o processo de gravação ao terminar a série de ações. Assim, uma macro é gerada e, para acioná-la, bastará um clique sobre um botão específico no programa. A partir de então, basta contemplar a realização de todas as ações previamente gravadas na macro. Voilá! Temos então uma modificação de personalização, talvez não tão radical do ponto de vista dos desenvolvedores, mas altamente funcional, caso a macro inserida seja parte de um processo que o usuário necessita executar diariamente em sua jornada de trabalho. Caso um desenvolvedor não se sinta satisfeito com a possibilidade de gravações de macros para a automatização de tarefas em programas da mesma categoria, ele poderá contar com a linguagem VBA para a inserção de códigos e, consequentemente, execução de alterações mais profundas. Na verdade, a gravação de uma macro em um programa do Microsoft Office trata-se nada mais nada menos do que a inserção de um código VBA automaticamente gerado, baseado nas ações gravadas na macro. Outro exemplo interessante está na adição de plugins para programas voltados à edição de imagens e vídeos. O aclamado software de edição eletrônica de imagens Adobe Photoshop permite a adição desses elementos, permitindo ao usuário adequá-lo conforme suas necessidades.
Plugins são encontrados no formato de pacotes gratuitos ou pagos, conforme o teor da complexidade das operações envolvidas. E não raro podemos encontrar uma ampla gama de profissionais utilizando-se dessas modificações. Vários especialistas podem considerar tais operações como apenas a utilização de recursos intermediários ou avançados que os programas dispõem, sem atribuição direta a um hacking, mod ou tweak dentro de suas definições clássicas, as quais envolvem modificações de código-fonte e qualquer outras alterações relevantes às possibilidades de execução de elementos referentes à engenharia reversa. No entanto, para esta publicação adotaremos tais termos para a designação de ações realmente úteis, aplicáveis, conforme veremos posteriormente.